Eu vou intercalar aqui a cobertura de Jair Bolsonaro na Embaixada da Hungria com o caso Marielle Franco, porque a gente tem bastidor importante para vocês. A maior surpresa dessa operação foi a prisão do delegado da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, porque demonstrou o quanto a Polícia Civil do Rio de Janeiro está contaminada com a milícia e com o crime organizado. E aí tem um trecho no relatório da PF que eu fui desmembrar ali para vocês, que eu quero trazer agora. A renda anual da esposa do delegado da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, cresceu quase 30 vezes depois que ele assumiu a chefia da Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro. É o que revela o relatório da Polícia Federal de quase 500 páginas, tem um trechinho lá sobre isso. A PF acusa o delegado de utilizar a esposa como testa de ferro em empresas de fachada para retardar a elucidação de crimes, como o caso da morte de Marielle Franco. No relatório da PF, cujo sigilo foi levantado pelo STF, a renda anual de Érica Andrade de Almeida Araújo sobe de 32 mil em 2014 para 504 mil em 2015, quando o marido é nomeado para a chefia do setor de homicídios, e chega ao pico de R$ 927 mil em 2017. O registro de imóveis em nome dela também cresce exponencialmente. Na mesma época em que Rivaldo Barbosa assume a chefia do Departamento de Homicídios do Rio e depois a chefia da Polícia Civil do Rio, o casal abre 2 empresas de consultoria. As investigações demonstram, no entanto, que as empresas não têm funcionários, que Érica não tem qualificação para prestar os serviços para os clientes e que o escritório está quase sempre fechado. No relatório, a Polícia Federal faz a seguinte conclusão, vou abrir aspas, se mostra indubitável a conclusão de que Rivaldo Barbosa instalou na Diretoria de Divisão de Homicídios um verdadeiro balcão de negócios, destinado a negociatas que envolviam a omissão deliberada ou o direcionamento de investigações para pessoas que se sabiam inocentes. O delegado foi preso, acusado de retardar as investigações da morte de Marielle Franco, enquanto chefiava a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Indícios das suas atividades criminosas foram descobertos pelo setor de inteligência da Polícia Civil, que alertou o então secretário de Segurança, o general Richard Nunes, que ainda assim bancou a sua nomeação. Nunes foi indicado ao cargo pelo general Braga Neto, que era interventor do Rio de Janeiro na época. É difícil imaginar algo, se tudo isso for comprovado, que embrulhe mais o estômago. Theo Cury chega aqui comigo, porque o que a PF está demonstrando ali com as investigações é que Rivaldo se omitia para investigar, ele escamoteava, protegia assassinos e a PF usa inclusive esse termo, pena que eu não coloquei ali na minha nota, enquanto a milícia no Rio empilhava cadáveres. Esse trecho é um dos mais simbólicos da atuação apurada pela Polícia Federal do Rivaldo Barbosa, que tem um trecho, inclusive, em que o Brazão, o Domingos Brazão, fala: o Rivaldo é nosso, mostrando a influência dos irmãos Brazão na escolha do delegado para chefiar a polícia no Rio de Janeiro e, mais importante do que tudo, para atrapalhar o andamento das investigações. Antes da divulgação do relatório, esse relatório de 479 páginas da Polícia Federal, o delegado da PF, diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, naquela entrevista, ele disse que houve um desvirtuamento das investigações ao longo de 5 anos, entre 2018 e 2018 e até a Polícia Federal assumir de fato o caso em 2023. Ou seja, as investigações patinaram, não foram adiante e não só isso.
levou a pessoas que nada tinham a ver direto com o caso. Pessoas que estão metidas com outras irregularidades, crimes e ilicitudes, mas que nada tinham a ver com o caso que levou ao assassinato da Marielle Franco e do Anderson Gomes. Há um caso, e aí a Polícia Federal, nesse trecho que a Raquel menciona, diz que foi, em linhas gerais, que foi instalado um balcão de negócios na delegacia do Rio de Janeiro, em que ele negociava com contraventores, milicianos e políticos, e aí faz essa menção aos corpos sendo empilhados no Rio de Janeiro como um todo, que também dá um indicativo de que a Polícia Federal vai sim investigar a atuação do Rivaldo Barbosa com relação a outros casos, porque se houve pagamento para que tivesse um efeito nas investigações de Marielle e Anderson, muito provavelmente as investigações vão mostrar isso a partir de agora. Pode ter havido outros casos em que ele foi usado, que houve uma instrumentalização da polícia do Rio de Janeiro para que se evitasse chegar aos mandantes de outros crimes e o avanço das investigações. Um dos casos do Curicica, que foi um dos apontados pela Polícia Civil como um dos envolvidos no assassinato da vereadora e do motorista, ele, em depoimento à Polícia Federal, o próprio acusado diz que foi extorquido por Rivaldo Barbosa. Uma extorsão para que ele pagasse R$20 mil por conta de um caso, ele e a mulher dele, por conta de uma arma irregular que ele tinha. Enfim, esse é um dos inúmeros casos que a Polícia Federal elenca para comprovar que, nesse relatório, obviamente foi enviado ao Supremo Tribunal Federal, não foi ainda oferecida a denúncia, isso vai depender da análise do material que foi colhido ontem, mas que havia um balcão de negócios que a Polícia do Rio de Janeiro, a delegacia que foi comandada, a polícia comandada por Rivaldo Barbosa, foi convertida em um balcão de negócios para que se negociasse com contraventores, milicianos e políticos, tudo com o objetivo de blindar os verdadeiros mandantes do assassinato da vereadora e do motorista.